aula, espero que vocês estejam bem. Bom, hoje eu vou falar sobre uma das aulas do capítulo 13, tá? Na verdade, vai ser mais uma revisão sobre o período composto por coordenação, que são as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. As outras páginas da apostila eu vou tentar tratar com vocês na nossa aula ao vivo, tá bom? Então, eu separei essa aqui pra gente fazer uma revisão, assim, bem básica, e para auxiliar vocês a fazerem os exercícios. Então, vamos relembrar, né? O que era um período? Bom, um período é quando eu tenho um conjunto de palavras que se inicia com a letra maiúscula e termina com alguma pontuação, ou um ponto final, ou um ponto de exclamação, ou um ponto de interrogação, etc. A vírgula não vai entrar, tá bom? Nessa definição. Então, sempre vai começar com uma letra maiúscula e terminar com uma dessas pontuações, sem ser a vírgula. Ó, então, por exemplo, aqui eu vou ter um período. Ó, vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Aqui eu tenho um período que é formado por várias orações. Por quê? Eu vou contar a minha quantidade de oração pela quantidade de verbo ou locução verbal que eu tiver, certo? Então, aqui, ó, vou gritar para todos. Eu vou ter uma oração, porque eu vou ter aqui o meu período, aliás, a minha locução verbal, vou gritar, então conto como um só, porque se eu tenho dois verbos exercendo uma única função, uma única ação, então eu tenho uma locução verbal, e eu conto como um só, tá? Então, vou gritar. Aqui eu tenho uma oração para todos ouvirem, tem outro verbo, então tenho mais uma oração, que estou sabendo. Aqui eu tenho mais uma oração, né? Porque eu tenho uma locução verbal, um verbo do lado do outro, mas com um único sentido, né? Exercendo uma única função, que é a função de saber. O que acontece, mais uma oração, porque eu tenho o verbo acontecer. E ao anoitecer, mais uma oração, porque eu tenho o verbo anoitecer, certo? Então, aqui eu tenho um único período composto de 1, 2, 3, 4, 5 orações, tá? Então, lembrando, período eu vou contar com o seu início pela letra maiúscula e seu final pela pontuação. E o período pode ser composto de uma ou mais orações. Conto as orações, contando o número de verbos que eu tenho, certo? Próximo. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Então, aqui eu tenho um outro período, né? Porque se inicia aqui com a letra maiúscula, de quando, e com a pontuação aqui do ponto final, certo? Esse período é composto por quantas orações? Quando você partiu, é uma oração. Minha vida ficou sem alegrias. Ficou aqui outra oração, certo? Ficou sem alegrias, outra oração, certo? Contei por conta do meu número de verbos, tá? Então, um período composto por duas orações. Nós estamos agora aprendendo os períodos compostos por coordenação. Então, as orações coordenadas são aquelas que eu vou ter um período que tem mais de uma oração, certo? E essas orações, elas têm um sentido completo. Elas não precisam uma da outra para fazer sentido. Então, por exemplo, aqui, ó. O aluno acordou cedo. Aqui eu tenho uma oração, certo? Por quê? Porque aqui eu tenho o verbo acordou. Então, aqui, primeira oração. E começou a estudar. Outra oração, né? Aqui, ó, começou. Certo? Percebam o seguinte, cada uma dessas orações, elas têm o sentido completo. Eu posso falar só o aluno acordou cedo. Então, dá o meu sentido completo. Não preciso de um complemento para entender o sentido da frase. E começou a estudar, eu tenho uma outra oração de sentido completo, que eu não preciso de mais para fazer sentido. Quando eu tenho orações assim, independentes, eu tenho o que chamamos de orações coordenadas, tá? Aqui eu tenho um outro exemplo. Meu filho não quer trabalhar, estudar, ser independente. Então, aqui eu também vou ter orações coordenadas, porque eu tenho mais de um verbo, certo? Que são independentes entre si, mas que, diferente da de cima, eu vou ter uma oração coordenada assindética, tá? Por que assindética? Porque eu não tenho nenhuma conjunção ligando uma oração com a outra, certo? O que eu vou ter aqui vão ser vírgulas. Viram? Quando eu não tenho nenhuma conjunção ligando uma oração com a outra, eu chamo de oração coordenada
assindética, que é, ou seja, sem a conjunção. O de cima não. O de cima eu tenho essa palavrinha aqui, ó. O E está ligando uma oração com a outra. Então, eu vou ter uma oração coordenada sindética, tá? Então, vou mostrar aqui a apostila para a gente ver o exercício 1. Observe esse período do primeiro fragmento levemente adaptado, grifando os verbos. Então, Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipocas e já faz uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Então, aqui eu tenho um período só, certo? Não tenho mais de um período, aqui é um período só, que começa aqui com letra maiúscula e termina com um ponto final. Então, é um período. Mas vamos ver quantas orações nós temos nesse período. Então, ó, Narizinho tem 7 anos, aqui eu já tenho uma oração, porque eu tenho o meu verbo ter. Então, essa aqui seria a primeira oração que eu vou colocar na resposta. Então, Narizinho tem 7 anos, é a primeira oração. É morena como jambo, tenho mais um verbo, que é o verbo é. Então, essa deve ser a minha segunda oração, certo? Gosta muito de pipoca, tenho mais um verbo, que é o verbo gostar, né? Então, essa vai ser a terceira oração, gosta muito de pipoca. E já faz uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Então, aqui eu tenho mais um verbo, que é o verbo fazer, vai ser a minha quarta oração, certo? E já faz uns bolinhos de polvilho bem gostosos, vai ser a minha quarta oração. Perceba o seguinte, a primeira, a segunda e a terceira oração, elas são ligadas pela vírgula, certo? Elas não têm uma conjunção que faz a ligação de uma oração com a outra. Então, elas vão ser orações coordenadas assindéticas, porque não tem conjunção, elas são ligadas por vírgula. Já a quarta oração, ela é ligada pela palavrinha e, que é uma conjunção. Então, a quarta oração, ela já vai ser uma oração coordenada sindética, porque tem a conjunção ligando uma oração com outra, certo? Então, vamos ver aqui o exercício 2, vamos completar. A segunda oração se liga à primeira sem a necessidade de uma palavra de conexão, que é chamada de conjunção. Então, aqui eu vou colocar conjunção, certo? Então, eu não tenho uma conjunção ligando uma oração com a outra, ó, a primeira e a segunda. Narizinho tem 7 anos, vírgula, é morena como jambo. O mesmo fato se repete no encadeamento da terceira à segunda. Mesma coisa, né? É morena como jambo, vírgula, gosta muito de pipoca. Quando a oração coordenada não apresenta conectivo, ela é classificada como oração coordenada assindética, certo? Que é quando não tem conjunção. Agora B. O encadeamento da quarta oração à terceira se fez de modo diferente. Usou-se uma palavra para conectá-la anterior, a palavra e, que é uma conjunção, certo? Então, aqui, gosta muito de pipoca e já faz uns bolinhos de polvilho. Então, a terceira oração é conectada com a quarta por meio de uma conjunção, que é a conjunção e. Então, a palavra e, que é uma conjunção, quando a oração coordenada apresenta conectivo, ela é classificada como oração coordenada sindética, porque tem conjunção, certo? Então, agora eu acho que vocês conseguem fazer os outros exercícios sozinhos, tá? E eu espero vocês na nossa aula ao vivo na quinta-feira.